Meus caros, vamos comentar um pouco a pregação do senhor Abílio Santana no Gideões 2019. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos comentar as poucas palavras até que o Abílio Santana deu, os seus trejeitos, como sempre, né? E no finalzinho sempre fazendo o seu merchan, ou seja, sempre vendendo alguma coisa, né? Ou fazendo diretamente aquilo que ele faz indiretamente, ou seja, marketing pessoal, ou seja, venda das pregações dele, da vida dele, para comprar a ideia dele, depois agora como ele é político, então se eleger e tal. Desta feita eu achei interessante a pregação do senhor Abílio Santana, que ele foi lá em Juízes, falando de Jefté, e só para traduzir o nome de Jefté, que é Deus abre, e ele já perdeu algum tempo. Deus abre! E aí, não ouviu. Deus abre! E aí, não ouviu. Eu quero outra vez. Agora só as mulheres, agora só os homens. Aqui é uma palhaçada dessa. É teatro aquilo? É, de fato, entreter o povo? É subir a galera? Para que isso? E aí ele fica lá no Jefté, Deus abre, Gideonita e tal, e tal, e tal. No momento que ele entra num, vamos dizer assim, espectro de pregação interessante, falando de porém e mas. E aí a gente tem que mergulhar lá na gramática, em língua portuguesa, para entender o que é porém, o que é mas. Para quem não sabe, o porém, o mas, o entretanto, todavia, é uma conjunção coordenativa adversatória ou adversativa. Entendi, Bolufo? Conjunção. Conjunção é ligação. Coordenativa, de coordenação. Adversativa, de adversidade. Pois, como já disse, o mais, o entretanto, todavia, tem essa conotação, que pode ser uma compensação ou algo contradizente, ou contraditório, uma contradição. E que geralmente está em orações ou em frases. Orações, quando tem frases com verbo, e frases que não necessariamente tenha o verbo. Por exemplo, eu sou bom, mas pode dizer o seguinte, que eu não sou bom. No entanto, aí volta, né? Ele é bom, mas fez coisa errada. No entanto, se humilhou. E foi nisso que o Abílio Santana pregou. Questão do porém e do mas. Porque o porém é o terrível e o mais seria o bom. Não. Deu para entender o que ele quis passar, mas ele fez uma jogatina com a pregação dele. Porque a palavra porém e mais quer dizer a mesma coisa. São sinônimos. Porém, mais, entretanto, todavia. Que serve, como já disse, para dizer uma compensação ou algo contraditório. E ele ficou batendo naquilo, né? Batendo naquilo. Porém, mais, porém, mais, porém, mais. Aí vem uma outra coisa icônica dele. Icônica de fazer coisa referente a um ícone. Ele ser o ícone da pregação e também cômica, para dar risada. Quando ele chega e começa a fazer umas caricaturas, vamos dizer assim, começa a fazer umas caretas, né? Assim, tipo um sujeito que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, ou que gosta de falar, né, com a cara, com os braços, né, se gesticula muito e tal. Faz até algo relativo a teatro. E ele vai lá, e por que de Jefté? Coloca o microfone aqui, né? E Jefté tava lá e disse assim, fez assim, coisas assim, aqueles trejeitos, aquelas doenças, aquelas coisas todas.
e dizer eu sou jesuíta. Aí começa, né, o fogo, eita, eita. E aí ele diz que aquilo ali é só o aquecimento, depois viria a pregação. E me parece, acho que era do Eliseu Rodrigues. Se fosse do Eliseu, ainda era uma pregação interessante que eu ouvi. Pregação referente a pecado, referente à questão de preservar os bons costumes, de ser contra o adultério, de permanecer com a mulher da mocidade, naquele episódio de Davi, de Batseba e Urias e tal. Pregação muito edificante. Diferente do senhor Abílio, eu ia dizer do senhor Abelhudo Abílio, né? Do abelho abelhudo, como diz aí o Paulo do No Entanto. A pregação dele ficou assim, sem pé nem cabeça, sem sentido algum. Um nada ad eterno. Porém, mais aí conta lá das suas coisas lá no trabalho, lá do deputado. Conta lá do seu pai, painho, painho e tal. O painho tinha uma música que escutava que dizia assim e tal, que as minhas qualidades são maiores que meus defeitos. Já parece que está fazendo até mesmo uma resposta às suas críticas que ele tem sofrido ultimamente, entre aspas. Ele mesmo que busca as críticas, porque é um sujeito que vai pregar e dizer que Jesus morou na praia, no litoral, que Jesus era rico, que tinha uma casa na praia. É uma barbaridade, né? É algo realmente de um sujeito que não tem um mínimo de temor a Deus, ou se teve, não tem mais, e muito menos um sujeito que de fato preze pelo bom senso e pela boa razão, né? Porque não precisa nem ser um erudito para ler o texto bíblico, ler onde que Jesus morava e interpretar que Jesus vivia uma situação paupérrima. Morava na casa da praia como muitos moram, mas não quer dizer que tem riqueza. Por exemplo, os índios moravam, muitos deles moravam à beira da praia. Tanto é que veio as caravanas dos portugueses para cá, encontraram os índios e começaram, né, a explorar o Brasil. E aí aprender os índios, quando não queriam catequizar junto com os padres os índios, quando não iam para a via de fato mesmo, me matavam e tal. Eles moravam, eles eram ricos, milionários, em mansões, litoral assim. O Jesus vivia no litoral que nem ali, Balneário Camboriú, que é vizinho a Camboriú, que nem a nova Dubai, ou a Dubai, que é conhecida a Dubai do Brasil. Olha a mentalidade, né, do senhor Abílio Santana, a teologia da prosperidade perversa no homem, né? Não tem compromisso com a palavra. Eu olhei a pregação dele, sinceramente, olha, se colocasse meu cachorro lá pregando, até pregava bem, só com latido, sem precisar dizer mais nada. É brincadeira. Brincadeira mesmo, né? E o povo fica... E aí ele diz no final, porque ele viu que não foi lá aquela pregação. Olha, essa palavra é para quem acredita. Para quem acredita. Quem está murmurando é coisa. Mas para quem acredita agora é glória. Nós vamos vencer. É Jefité. Deus abre. Eita. Porque para falar em línguas e pular e tal, ali não precisa muito, né? É só mudar um pouco da tonalidade da voz, ter uma tonação um pouco mais forte, aí já o povo já pega, eita, já tava um lá pulando lá, dava um salto, parece de vara, né? Aquele salto de 30 metros, 20 metros, e lá, e ali parece que já tem até uma espécie de Olimpíadas, né? É um salta daqui, um pula de lá, o outro dá de risada dali, o outro já faz uma coisa daqui, uma pirueta, o outro já dá uma flechada lá. Meu pai do céu, com todo respeito, né? Reteté, essas coisas todas aí que a gente fica olhando. E o interessante é que os líderes ali, os que são agora o presidente da... não é da convenção, é do evento de Dionitas, eles ficaram comedidos, tanto ele como a mulher dele, né? Ficou bem comedido, não pularam muito, só balançava a cabeça. Acho que é o mais prudente. Essa coisa de pular, e os mais novos pular daqui, eita! Primeiro que o espírito é sujeito ao profeta, né? E não é para dar muita aberração, ou melhor dizendo, escândalo e tal. Bom, mas o foco era falar do Abílio Santana. Esse foi o meu comentário aí
dessa pregação translocada do Abílio Santana. E de uns tempos para cá a gente tem visto isso dele, né? Não é nenhuma novidade. Outra hora pode ser que ele pregou realmente o evangelho da maneira simples e sincera. Agora a gente vê que não. E aí vem consequências, né? Ele vai 3, 4 vezes capotou o carro. Na pregação ele até disse, não, ó, foi aqui que alguém profetizou para mim que eu ia ser deputado e tal, né? Deputado. Como se fosse muito difícil, tendo uma grande população evangélica da Assembleia e ele estando aí nos maiores eventos pregando, ou seja, tendo de fato muita notoriedade por conta das suas pregações. E no final ele pede então, olha, compra aqui meu livro, né? Compra aqui meu livro, que é a minha história, aqui tem as minhas 10 pregações, ó, lá, tá. É isso. Comercialização da palavra e nada mais. Abraço, dê o seu like, comente e até a próxima.